bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos começar hoje a estudar sobre a doutrina da justificação. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, viemos diante de Ti com gratidão e louvor em nossos corações. Pai, nós te agradecemos por nos salvar e nos dar a Tua santa palavra, a Bíblia, e por nos dar o privilégio de estudarmos juntos o Teu livro sagrado. E agora, Senhor, colocamos diante do Teu altar essas duas pessoas que escreveram pedindo oração. Oramos pelos familiares dos ouvintes que estão ouvindo o programa e ainda não são salvos. Nós oramos pelos jovens que estão envolvidos com drogas e outras formas de pecado. Deus, alcança-os com o Teu santo evangelho da salvação e traze-os para Ti. Oramos por esses queridos pais cujos corações estão quebrados ao ver seus filhos sendo levados pelos males deste mundo cruel. Nosso Deus, nós agradecemos e louvamos por todos aqueles que estão acompanhando o programa hoje. Que a Tua palavra seja uma bênção para cada coração. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Olha, todas as doutrinas da Bíblia são importantes, mas no meu compreender, nada é mais vital para a paz e descanso do Filho de Deus que a verdade bíblica da justificação. Eu não creio que o cristão possa alcançar a completa alegria cristã enquanto não apreciar e se apropriar deste aspecto da graça de Deus. O perdão é maravilhoso. É maravilhoso ser purificado do pecado, mas para mim, a justificação é ainda algo mais maravilhoso. Nos dias de Paulo, depois, nos dias da Reforma Protestante e em nossos dias atuais, é difícil encontrar uma verdade mais importante para a nossa fé cristã do que a doutrina da justificação. Nós já vimos algo sobre isso quando estudamos a doutrina da regeneração. Há uma diferença entre regeneração e justificação. A regeneração é a obra de Deus em nós. A justificação é a obra de Deus por nós. A questão sobre justificação do homem diante de Deus surgiu bem cedo na história do homem. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 2, encontramos esta pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? No capítulo 25, versículo 4, diz: como, pois, seria justo o homem para com Deus? No Novo Testamento, nos escritos do apóstolo Paulo, que creio que foi o principal expositor da doutrina da justificação, é onde esta verdade é explicada. Após a conversão de Paulo durante sua visita a Antioquia, em Atos 13, versículos 38 e 39, ele disse: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Aqui Paulo diz que o perdão e a justificação são possíveis por meio de Jesus Cristo, e deixa claro que elas não são a mesma coisa. Se um criminoso é considerado culpado e condenado por um crime, ele pode ser perdoado pela vítima, mas ele continua a ser culpado pelo seu crime. Sua culpa foi comprovada e está registrada no tribunal. Portanto, vemos que ele foi perdoado, mas não justificado. Agora, Paulo estava dizendo que Deus faz duas coisas pelo pecador que crê, e que nenhum homem pode fazer por outro. Ou seja, Deus faz as duas coisas, ele perdoa e justifica. Portanto, vemos que a justificação é mais do que o perdão. Podemos perdoar alguém pelo mal que nos fez, mas nunca poderemos justificá-lo. O perdão sempre pressupõe culpa, portanto, o culpado não pode ser justificado. Por outro lado, se justificamos um homem, ele não precisa de perdão, porque a justificação não pressupõe culpa. Mas como todos os homens são culpados e pecadores condenados diante de Deus, todos precisam de perdão e de justificação antes de entrar no reino de Deus. Agora, a justificação pode ser definida como o ato soberano de Deus pelo qual ele declara absolutamente justo todos aqueles que buscam refúgio no sangue de Cristo,
como sua única esperança de salvação. A justificação é um termo legal pelo qual Deus declara o pecador que crê absolvido e coloca de lado a culpa e o castigo pelos seus pecados para sempre. A justificação é a sentença do juiz em favor da pessoa condenada, absolvendo-a de toda a culpa, livrando-a de todas as acusações. A justificação não torna o pecador justo, mas quando Deus vê o pecador que crê em Cristo, então Deus declara-o justo e o declara inocente. Na jurisprudência moderna, um veredito em um tribunal deve ser sempre em relação aos fatos apresentados. Um juiz não tem o direito de condenar uma pessoa inocente e absolver uma pessoa culpada. Somente Deus pode absolver uma pessoa culpada. Nenhum juiz humano pode fazer isso. Agora devemos ter em mente o fato de que há uma estreita ligação entre o ato de justificar e justiça imputada à pessoa que foi justificada. Embora as palavras justo, justificado, justificação são todas traduções com uma raiz comum, seus significados individuais podem ser bem diferentes. No entanto, um significado geral é comum a todos estes termos. O significado dessas palavras é sempre objetivo, nunca subjetivo. Se dependermos do homem para uma definição das palavras justificação e justiça, seu significado pode mudar ao longo do tempo e variar de acordo com a localização geográfica, porque as pessoas mudam sua maneira de pensar. O que é considerado justo e reto em uma geração, em um lugar, em outra geração e também em outro lugar, pode não ser mais considerado certo e justo. Devemos ter em mente o fato de que Deus é sempre o padrão que determina o conteúdo e o significado, mantendo-os imutáveis, porque somente Deus é imutável. Uma pessoa justa é aquela que foi declarada justa por Deus. Deus é o autor da justificação. Romanos 8:33 diz: é Deus quem o justifica. O homem não precisa fazer nada, exceto receber pela fé, e isto quando o Espírito Santo lhe capacitar. Agora, o perdão não pode ser efetivo, nem declarada a justiça, enquanto a culpa não for estabelecida. Se um homem não é culpado, então ele não precisa de qualquer ato ou declaração de justificação. Se ele não é culpado, ele não pode ser condenado. O homem que diz que não precisa ser justificado por Deus, primeiro deve estabelecer o fato de que não há acusações contra ele. Mas aquele que crê nas Escrituras e examina seu próprio coração honestamente, deve admitir que ele é um pecador diante de Deus. Nós sabemos que há algo de errado com a raça humana. Romanos 3:23 descreve desta forma: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus escolheu o apóstolo Paulo para expor a doutrina da justificação, e ele fez isso em detalhes em sua epístola aos Romanos. Em Romanos 1:18 temos diante de nós a cena de um tribunal. Nos versículos 18 a 32, ele expõe a culpa dos gentios. Com grande delicadeza, Paulo se refere a algumas das práticas infames daqueles que eram culpados. E então, com clareza e sinceridade, faz uma lista de 25 acusações contra o homem. No capítulo 2, versículos de 1 a 16, o apóstolo mostra que a justiça própria também é pecado diante de Deus. Os moralistas da época de Paulo eram homens de cultura, refinados e intelectuais, mas eles também eram indesculpáveis. Eles eram pecadores, assim como aqueles que não tinham cultura, nem eram intelectuais. Portanto, no capítulo 2, versículos de 17 a 29, o apóstolo separa os judeus de qualquer vestígio de justiça própria. Portanto, quando chegamos ao capítulo 3, versículo 19, o veredito de Deus é culpado. Toda a boca se cala, e todos são acusados diante de Deus. Amigos, este é um quadro triste, mas é verdadeiro. Vamos considerar e levar a sério o fato da universalidade do pecado. Você e eu somos pecadores, culpados e condenados diante de Deus. Nenhum tribunal na terra pode nos justificar diante de Deus. E por quê? Porque nós não somos justos. Deus tem uma justiça que Ele deseja que seja nossa, se a aceitarmos. E se aceitarmos, Ele nos perdoará, nos livrará, purificará e justificará. É sobre esta base que Deus age. O homem precisa de Deus.
O fato de que ele não pode ajudar a si mesmo é a oportunidade de Deus para fazer algo pelo homem. Deus encontra a maneira de resgatar sua criatura caída e retirar o castigo e a culpa do seu pecado. Agora, neste momento, surge a pergunta: como pode Deus justificar um pecador culpado e ainda permanecer justo? Como pode ele declarar justo um homem que é injusto e ele próprio permanecer justo? Este é o problema simplesmente estabelecido e é a base sobre a qual Deus trabalha na justificação. A própria natureza de Deus exige que ele justifique o justo e condene o culpado. Se por causa do favoritismo ou por algum outro motivo Deus absolver o culpado e condenar o justo, não estaria fazendo justiça. Eu tenho que confessar que, como pai, eu fui culpado de tratar injustamente os meus próprios filhos, não os disciplinando por um mau comportamento, mas procurando uma desculpa para o seu mau comportamento. Eu imediatamente explicava o seu comportamento porque não queria administrar a justiça da maneira que eu sabia que deveria ser administrada. E ao fazer isso, falhei em tratar de forma justa com base em fatos. Porque eles eram meus filhos e eu os amava, eu escondia a sua culpa. Agora, como avô, eu critico meus filhos quando eu vejo que eles estão fazendo o mesmo com os seus filhos. Mas Deus, em conformidade com a sua santidade e justiça, não pode tratar injustamente os pecadores culpados. Ele deve julgar, condenar os culpados. Mas, como todos nós somos culpados e todos merecemos ser julgados, como Deus pode salvar aqueles a quem ama? Do ponto de vista humano, este é um problema para o qual não existe solução. Mas Deus encontrou uma maneira pela qual ele poderia permanecer justo e, ao mesmo tempo, justificar o culpado, que não precisa fazer nada além do que simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo. Como Deus fez isso é o tema deste estudo, porque traz diante de nós uma das mais profundas e maravilhosas verdades de toda a palavra de Deus, a doutrina da justificação. Agora, qual é a função da justificação? Primeiro, sabemos que os pecadores são justificados por Deus, o próprio Deus que justifica. Somente Deus pode justificar um homem. Nenhum homem pode justificar a si próprio, e ninguém pode justificar outro homem. O tribunal do céu difere de todos os tribunais. A fonte da justificação deve ser o único santo e justo Deus. As autoridades competentes de um estado podem perdoar um criminoso condenado, mas ninguém pode devolver ao criminoso o estado de um homem inocente. A Bíblia ilustra isso em Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Em toda a jurisprudência humana, tal procedimento é apropriado. Se um homem não é culpado, ele deve ser justificado. Mas, no caso da justificação bíblica, todos os homens são pecadores e todo o pecado é contra Deus. Somente Deus deve ser satisfeito. Romanos 8, versículo 30 diz: e aos que chamou, a estes também justificou. Romanos 8, 33 diz: é Deus quem os justifica. Novamente, em Romanos 3, 26, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sim, amigos, só Deus pode justificar um pecador culpado. Não somente somos justificados por Deus, mas somos justificados pela graça. Romanos 3:24 declara: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe o texto, especialmente a palavra gratuitamente. A palavra traduzida do grego significa sem motivo. A mesma palavra grega é traduzida assim também em João 15, 25. Não havia motivo nas palavras de Jesus para os homens o odiarem, mas ele foi odiado. João diz que ele foi odiado gratuitamente, foi odiado sem causa. E assim como não havia motivo para os homens odiarem nosso Senhor, assim também não havia motivo para Deus justificar um pecador culpado. Dizer que Deus justifica o homem gratuitamente é dizer que ele justifica sem uma causa. Jesus veio a este mundo com um coração cheio de amor pela humanidade, mas esta o odiou por isso. O coração humano tem sido continuamente mau, mas Deus,
ainda assim o ama. A justificação é algo sem motivo. A palavra gratuitamente significa de graça. O método de Deus para justificar os homens nos dá uma demonstração gloriosa de sua graça soberana. A graça cavou um poço tão profundo que os homens têm bebido por séculos dos seus rios que justificam e purificam. Certa vez, quando Charles Spurgeon acabou de pregar um sermão sobre a justificação pela graça, um homem se aproximou dele e disse: "Eu tenho orado e não creio que Deus vai me perdoar, a não ser se eu fizer algo para merecer isso." Spurgeon disse: "Se você quiser conseguir se justificar através de seus próprios méritos, você nunca vai merecer." Deus justifica gratuitamente. Nada do que fizermos vai nos fazer merecer a justificação. Amigo, não podemos comprar a justificação com dinheiro. E sabe por quê? Porque ela é dada gratuitamente por meio da graça de Deus. Nós não podemos trabalhar com nossas mãos para alcançá-la. E por quê? Porque ela é gratuita, é pela graça de Deus. Nós não podemos recebê-la através de ritos ou cerimoniais. E por quê? Porque ela é gratuita, é pela graça de Deus. Não podemos reivindicá-la porque nós nos consideramos melhores do que os outros. E por quê? Porque ela é gratuita, pela graça de Deus. É inútil você esperar ser melhor, porque a justificação que Deus oferece é gratuita, dada através da sua graça. Se você espera ser justificado sem ser através da graça de Deus, então você tem uma falsa ideia do valor do Evangelho. Talvez alguns de vocês pensem que tudo é muito barato e não vale a pena se preocupar. Se é assim que você pensa, vou lhe mostrar o que custou para Deus prover a justificação para você e para mim. Isso me leva a outro ponto muito importante. Somos justificados pelo sangue. A justiça é provida somente através do sangue de Cristo. Um preço alto foi pago. Romanos 5:9 diz: "Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira." Romanos 3:24-26 diz: "Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus." Estes versículos têm uma enorme importância porque nos mostram a única base da justificação. Eu quero enfatizar esta frase: para demonstração da sua justiça, porque justificar significa mostrar justiça, cuja base é o sangue de Jesus. A justiça de Deus foi dada aos pecadores através do processo redentor do Filho amado de Deus. Quando Deus declara o homem justo, tal ato encontra sua eficácia no sangue de Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário. A obra do sangue de Cristo é o justo fundamento sobre a qual a graça de Deus pode agir em favor dos pecadores. Alguma vez você já perguntou por que Cristo morreu na cruz? A resposta é: para mostrar a justiça de Deus. Deus poderia permanecer justo e, ao mesmo tempo, permitir que o pecado não fosse punido. A justificação não pode estar sobre um fundamento arbitrário. Deve haver uma base moral de um Deus santo para poder justificar um homem pecador. Deus não pode ser justo e justificar os injustos, a menos que um justo castigo fosse estabelecido pelo pecado. Deus nunca é misericordioso em detrimento da justiça. Se Deus vai justificar um pecador, ele apenas pode fazer isso com base de que o pagamento pelo pecado já foi realizado. Quando o juiz mostra misericórdia, ele não está sendo justo. Se ele é justo, não pode mostrar misericórdia. A única maneira de Deus ser misericordioso e justo foi através da cruz do Calvário, onde Cristo pagou o preço pelo pecado. Ali ele reivindicou a sua santa lei e, ao mesmo tempo, demonstrou misericórdia pelos pecadores. A morte e o sofrimento de Cristo são a causa da nossa justificação diante de Deus. Agora vamos ver o próximo ponto do nosso estudo, o fato de que somos justificados pela fé. Romanos 5:1 diz: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo."
Em Romanos 3:28 lemos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Novamente, Paulo diz em Romanos 4:5: mas aqueles que não praticam, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Portanto, vemos que a fé é o ponto vital de contato entre o pecador e Deus. Todos podem ser justificados, mas apenas aqueles que creem são justificados. O sangue de Cristo e a graça de Deus são a base da justificação e o princípio sobre o qual nos é oferecida. Mas, assim como todas as bênçãos da salvação, o pecador não pode recebê-la enquanto não a aceitar. E isso ele faz quando ele reconhece sua culpa e coloca sua fé pessoal no que Deus fez por ele em Cristo Jesus. Temos uma excelente ilustração bíblica da justificação pela fé no caso de Abraão. Romanos 4:3 diz: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não tinha nada e não fez nada do qual ele podia se orgulhar diante de Deus. Ele simplesmente creu em Deus e sua palavra. Ele confiou em Deus e, através da fé na verdade que Deus havia falado, Deus, em graça, o justificou gratuitamente. A fé de Abraão em Deus lhe foi imputado como justiça. O versículo 5 nos diz que apenas um tipo de homem pode ser justificado. Não aquele que trabalha para a sua própria justiça, mas aquele que crê. Paulo diz, versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora não vamos interpretar de forma errada o que Paulo diz aqui. Paulo não está dizendo que a fé é a justiça, não é isso? Ele está dizendo que a fé é o meio pelo qual a justiça é reconhecida. A fé não é um fim em si mesmo, é um meio para alcançar o fim. A pergunta que eu faço agora é: você é salvo? Você já foi justificado? Se você estiver ouvindo o programa agora e nunca confiou em Cristo Jesus como seu Salvador, faça isso neste momento. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Bom, encerramos aqui o nosso estudo. No próximo estudo, continuaremos com o tema da justificação. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.